bem? Mais uma vez com vocês e hoje com a nossa quarta aula. A aula passada nós vimos a questão do professor, né? Do que o professor, como que o professor tem que ser? Primeiro que o professor tem que ter um cuidado, né, com a própria postura dele, com o testemunho dele. E também nós vimos com a questão da doutrina, daquilo que se está ensinando. Nós vimos também como que o aluno aprende, né? Os percentuais, como que ele aprende, né? No ver, no ouvir, no repetir e no fazer, completando aí os 90%. Então é muito importante que o professor, ele se dedique, que ele seja diligente com aquilo que Deus colocou na mão dele para fazer, que ele realmente busque a excelência. Hoje nós vamos ver um outro perfil do professor, que é o professor líder. Isso mesmo, o professor ele precisa ter uma postura de liderança. Ele é aquele que está à frente dessas crianças, ele é aquele que vai ser o pastor dessa criança, o discipulador, aquele que forma essas futuras ou esses futuros adultos, né? Que serão, como a gente já tem colocado aqui, aqueles que vão fazer a diferença na nossa sociedade, nas nossas igrejas. Então, vamos lá? O que a gente vai aprender da Bíblia em relação ao professor líder? E isso a gente vai aprender um pouco na história de Moisés. Lá em Êxodo 3, a gente vai ver no versículo 9 e 10 o que fala sobre o líder. E diz assim: "E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito." Então veja que o líder, ele precisa ser convocado, ele precisa ser chamado. E no caso aqui foi o que ocorreu com Moisés. Tanto que quando nós falamos em treinamento, por exemplo, Moisés, ele passou 40 anos no palácio e mais 40 anos no deserto. Então, foi um período em que Deus, sim, estava trabalhando na vida de Moisés. Uma outra coisa é que você tem que ter propósitos firmes. Você tem que saber o que você quer, aonde você quer chegar. Você tem que saber os objetivos que você tem para alcançar. Inclusive, na aula anterior, eu falei dos objetivos do professor. Quando ele está em sala de aula, como nós vimos até aqui, não é simplesmente para tirar as crianças da hora do culto, né, para deixar os adultos, os pais, em paz. Não. É porque eles também precisam ter um momento de desenvolvimento da vida espiritual deles, de aprendizado, numa situação em que seja inerente à idade, à faixa etária deles, ao entendimento deles. E não o princípio de que, olha, vamos afastar as crianças, colocar elas lá na salinha para poder, né, a gente ter um pouco mais de paz. Não é esse o objetivo, né? Então, uma outra coisa é colocar os seus interesses pessoais não em primeiro lugar, né? Então, você tem que estar realmente focando naquilo que Deus colocou em suas mãos. Moisés fez isso. Houve um período lá em Êxodo 32, no verso 31 e 32, que Moisés, quando o povo pecou com o bezerro de ouro, porque Deus não aceita outros deuses, é ele que tem que estar em primeiro lugar. E ele ficou muito irado quando viu o povo adorando aquele bezerro, porque tinha necessidade de ter algo para que eles pudessem adorar. Eles não conseguiam adorar um Deus que é invisível. O nosso Deus é invisível. Mas é assim que Deus quer que nós o adoremos. E aí o que Moisés fala naquele momento é que ele intercede. Ele diz para que Deus perdoasse o pecado deles. E que se não fosse assim, que inclusive o Senhor riscasse o seu próprio nome. Então veja que ele não está colocando seus interesses em primeiro plano, mas sim o do povo. E ainda, lá em Hebreus 11, abra sua Bíblia aí e veja o que diz aqui ainda sobre Moisés. Hebreus 11, lá no verso 24, diz o seguinte, que pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó,
preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Era muito melhor para ele, pela fé, dizer não àquilo que era transitório, aquilo que passa, porque aqui na terra tudo passa. Mas ele preferiu então estar fazendo a vontade de Deus, como aqui em Hebreus a gente acabou de ler. Ele não quis os manjares, os prazeres do palácio, ele quis estar ali sofrendo com o povo, e ali ele foi se formando um líder, colocando-se, ou colocando o povo em primeiro lugar, a sua própria vontade. E às vezes o que a gente vê não é bem assim, Então aqui a gente vê que Moisés, ele estava pensando num bem maior. Às vezes, gente, infelizmente, tem pessoas que, porque o vídeo é um pouquinho maior, já fica assim meio, poxa, Então, são essas coisas que a gente tem que perceber, Às vezes bate aquele desânimo, Você não quer fazer uma coisa que é melhor. Ou seja, o que a gente está aprendendo, que o líder, ele tem sim que pagar um preço, tem sim um sofrimento. Às vezes é deixar de ter um prazer maior para poder se dedicar àquilo que vai fazer com que aquela aula seja melhor, fazer com que aqueles alunos tenham um aprendizado melhor. E, gente, acredite, tem muitos professores maravilhosos no seu ministério, desenvolvendo o seu ministério, porque não estão pensando no prazer de agora, naquilo que elas querem ver agora, o que eles querem ver agora, mas sim naquilo que vai acontecer, naquilo que está se formando na mente daquelas crianças, naquilo que eles vão ouvir quando estiverem de frente com o Senhor Jesus. Você foi fiel, você fez o que tinha que ser feito, você fez com excelência, você não preferiu o seu prazer, Você deu realmente, ou colocou realmente em primeiro lugar aquilo que é meu, aquilo que eu coloquei nas suas mãos para você fazer. Então, tudo isso a gente precisa pensar. O líder, ele precisa aprender a amar. Por que eu estou dizendo que precisa aprender a amar? Porque, professor, você sabe muito bem que tem aqueles aluninhos que é difícil, Tem aqueles alunos que você bate o olho, que você já se identifica, que você se apaixona, que você ama, que você pensa, lembra. Mas tem aqueles que são tão difíceis que você fala, Espírito Santo, abençoa a minha vida para eu poder amar o fulaninho, a fulaninha. E acredite que Deus coloca esse amor no seu coração. Então o líder, o professor líder, ele precisa sim amar a todos, sem distinção. Nada de, que esse é assim, esse é assado, entendeu? Tem que ser todos da mesma forma, da mesma maneira, Você tem que amar. E amar não é sentir no coração, Amar é você tratar bem, é você fazer o que você tem que fazer de forma igualitária. Porque muitas vezes a gente pensa que amar mas eu não sinto no meu coração. Você não vai sentir nada, E outra, que o Tiago, ele diz que os sentimentos, eles são enganos, Eles nos enganam. Os sentimentos, eles são ilusórios, Você agora ama, daqui a pouco você não ama mais. Então, amar é diferente. Amar é fazer o que tem que ser feito. Uma outra coisa que o professor líder precisa fazer é dividir a sua liderança. Como? Formando outros líderes. Tem pessoas aí que estão em certos ministérios, A gente aqui falando do ministério infantil, que não abre mão para ninguém. Ele que está ali, ele é o cabeça, ele está à frente, ele não forma líderes, que é o pior. E o professor líder, o bom líder, é aquele que vai perpetuando essa liderança, fazendo, criando. E Moisés fez isso, lá em Deuteronômio 1:15, você vai ver isso aí, olha. Quando Moisés falou o seguinte: tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeça sobre vós.
chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais segundo as vossas tribos. Então veja da importância de se formar líderes. E o que faz um líder? O líder, ele determina objetivos. O líder, ele vai dizer para onde que o grupo precisa ser conduzido, onde eles precisam chegar, como eles precisam chegar. O líder, ele é aquele que ele pode ir à frente, ele pode estar no meio ou ele pode vir atrás. À frente mostrando caminho, no meio porque é aquele que está ali, olha, unificando todos. Ele não é, sabe, o bam, bam, bam. Eu sempre gosto de falar disso. E lá no final, né, no último, né, ele não está à frente, ele está atrás. Por quê? Para empurrar. Porque às vezes é a turma que está um pouco, né, devagar e ele tem que ser aquele que motiva a turma a prosseguir. Então, o líder, ele vai dizer os objetivos. O líder, ele vai elogiar quem precisa elogiar. Uma coisa muito importante é você, quando elogiar, elogie na frente. Elogie na frente para que todos vejam. Agora, se vai chamar atenção, se você está numa liderança, a depender da idade da sua turma, você tem que saber, a depender daquilo que você tem que chamar de atenção, a não humilhar, a saber como chamar, né? A saber como se colocar naquela situação. Nada de gritaria. Quanto mais um professor líder, ele grita, maior é o barulho que se ouve em sala de aula. Então, muitas vezes, o professor ele precisa ficar em silêncio, para que então a turma perceba que também precisa fazer silêncio. E assim, os alunos, eles vão entendendo através daquilo que o professor líder coloca para ele. A questão da responsabilidade, a questão da cooperação, né, de ser cooperativo uns com os outros, a formarem uma unidade. Então, o professor líder, por isso a importância de você não ser apenas o professor, mas o professor não pode encontrar em sala de aula alguém que tome essa liderança. Né? Não vai funcionar. Ele precisa, sim, ter uma postura de liderança e fique tranquilo. Por quê? Porque a liderança, às vezes, uma pessoa já nasce com ela e precisa ir trabalhando, mas aquele que se acha, olha, eu não sou líder, pode ficar tranquilo, porque liderança se aprende também. Então, tem técnicas de liderança, inclusive, tem um vídeo sobre liderança que eu postei aqui, eu não sei se você já viu, mas eu vou deixar nos cards aqui, dá uma olhadinha sobre essa questão, tá bom? Então, é muito importante a liderança de um professor. Outra coisa que nós vamos observar são as qualidades da liderança, né? Quais são as qualidades? Você pode perguntar, né? Quais são as qualidades, Sandra, que eu, como professor líder, tenho que ter? E eu vou te dizer, uma delas é a dedicação. É uma qualidade. É você acreditar que aqueles objetivos que eu falei, você acredita que sim, que vocês podem chegar lá, vocês vão alcançar esses objetivos. Não é nada impossível, né? A princípio, quando foi colocado esses objetivos, né? Poxa, será? Você acredita, você é dedicado, você sabe que com a sua dedicação e com a ajuda de Deus, vocês vão chegar lá, tá? Uma outra qualidade que o líder deve ter é a coragem. A coragem é não ceder diante das resistências, diante das barreiras, principalmente aqueles, né, que têm dificuldades aí de implantar o Ministério Infantil, ou já tem o Ministério Infantil, mas que vai capengando aí, que tem aqueles, né, maravilhosos, que não aceitam o Ministério Infantil, que acha que não tem nada a ver, ou que está dando demais, que está investindo demais, ou dizendo, né, negando certas coisas que você, como professor, sabe que é necessário, mas que, sabe, por causa desses irmãozinhos ou irmãozinho, parece que a coisa não vai. Então, não ceda, seja corajoso, busque informações. Como eu falei, essa dinâmica mesmo que Deus, graças a Deus, me deu, e eu falei, eu tenho que postar essa dinâmica, porque essa dinâmica é para aquele povo que tem dificuldade, que precisa, assim, incutir na cabeça da igreja, né, das pessoas, a importância do Ministério Infantil. Então, brevemente, eu vou postar ela aqui para vocês, tá certo?
além da dedicação e da coragem, ele também precisa de ter determinação. Então já viu, né? Seja determinado. Não vai desistindo pelo caminho, não. Siga em frente. Lute pelos seus objetivos. E uma última qualidade é a persuasão. Isso mesmo. A persuasão já não é assim. Eu confesso que eu não tenho muito esse dom de persuasão, não, viu? Mas eu acho que a gente aprende esse dom, né? Essa qualidade, digamos assim, com a ajuda de Deus mesmo, viu? É você colocando que seria o quê? A persuasão é você estar trabalhando aí com os líderes que são difíceis, né? Com situações aí que são difíceis e você precisa de outros. Então, você, né, com o seu conhecimento, com o seu jeito de chegar, com a sua fala, né, com seus argumentos, você consegue persuadir os líderes, persuadir pais, né? Vocês precisam trazer seus filhos, vocês precisam participar da escola bíblica dominical, vocês precisam dar o exemplo. Venham às reuniões aqui do Ministério Infantil. A gente precisa depois, viu, aprender a questão de envolver os pais. Tem muita gente que não sabe como, né? Porque na escola secular tem as reuniões, os pais precisam ir. Por que na escola, né, bíblica os pais não estão presentes para saber como é que seus filhos estão se desenvolvendo? Então isso é importante. Como que eles precisam se desenvolver? Então, líder, professor líder do Ministério Infantil, coordenador do Ministério Infantil, você precisa focar na questão dos pais também, mas isso é um assunto para outro momento. E, por fim, eu vou deixar para vocês Romanos 12, 7, que diz: o que ensina, dedique-se no fazê-lo, né? Cuidado extremo, dedicação, amor pelo que faz, amor pelas crianças, amor por Jesus Cristo acima de tudo. A pergunta que eu vou deixar para vocês, me respondam nos comentários: qual o maior empecilho que você encontra na sua igreja no ministério infantil? Quais são as barreiras ou a maior barreira que você encontra? Deixa aí nos comentários para mim, tá bom? Gente, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima!